Durante os últimos 6 meses, o Museu da URGS exibiu a exposição As Meninas do Quarto 28, que retratava o cotidiano de meninas judias confinadas num gueto da antiga Tchecoslováquia. Para encerrar as atividades dessa exposição, foi realizado no Salão de Atos o painel Compromisso Moral e Lições de Solidariedade, que contou com o depoimento de 4 sobreviventes do Holocausto Judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Todas as exposições são importantes para o Museu da URGS e a gente escolheu essa justamente por trabalhar essa temática do Holocausto, por trabalhar temáticas de discriminação de grupos, de violência contra determinados grupos. E a gente entende que o museu, como um espaço educativo por natureza, dentro de uma universidade, é um tema politicamente muito interessante da gente trabalhar. Nós falamos aqui principalmente sobre solidariedade e respeito a outras opiniões, outras religiões, outros modos de viver. Cremos em liberdade. Mas a outra coisa que nós também queremos falar e nos interessa muito, veja, nós somos uma geração que sobreviveu ao Holocausto. A geração jovem praticamente ignorante o que era o Holocausto. E na nossa opinião, nós achamos que isso não deve ser esquecido. A minha mãe, que estava na minha frente, foi para o lado esquerdo. A mim me perguntou quantos anos você tem. Eu não sei porque cargas de água disse 16, que eu, logicamente não tinha. Mas a minha mãe, que foi para o lado esquerdo, foi diretamente para a Câmara de Gás de Auschwitz. Foi gente da guerra, uma fila inteira, não é? E depois falavam desse número. É difícil. Difícil. Não. O painel está ocorrendo desde o ano de 2008. Há 2 associações ou instituições judaicas diretamente voltadas para ele. Uma delas, o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, o qual eu represento, e a outra, a Bnei Brit, que é outra instituição da comunidade judaica totalmente voltada para os direitos humanos, assim como o Marc Chagall, que também se preocupa com a história judaica, a história dos judeus do Rio Grande do Sul. Cada criança ou adolescente que é o público nos colégios, pelos seus antecedentes e crenças, etc., tem sua própria forma de pensar. Mas o que a gente tenta de que os fatos horrendos que a gente presenciou não se repitam e que entre as pessoas existe a harmonia, apesar da diferença de cultura, língua, religião, idade, etc. Não? Uma outra consequência, do qual por muitos anos não me dei conta, é o sentimento de culpa. Porque a gente viveu e sobreviveu quando tantos milhões morreram? Depois de muitos anos no Brasil já, nunca tinha falado no assunto da guerra por uma iniciativa do meu pai. Ele, quando veio de lá, ele disse para nós que nós ia viver uma vida nova aqui e tinha que esquecer tudo o que tinha acontecido. E ele não gostava de falar, não queria falar, escondeu tudo. Ele recebeu condecorações e tudo, mas tudo ele jogou numa caixa e escondeu. Um dia eu conversei com um colega de trabalho, estava conversando com ele e falei alguma coisinha da guerra, então, e chegou num ponto que eu contei uma coisa que nunca tinha contado para ninguém, que o meu pai achava que não deveria falar, que meu pai escondeu umas famílias de judeus na nossa casa durante a guerra. A gente teve depoimentos aqui de solidariedade. A exposição também falava de meninas que ficaram confinadas dentro de um quarto, mas que foram ajudadas por adultos. Aqui a gente teve depoimentos de sobreviventes que
de famílias que eram católicas e salvaram judeus, esconderam judeus, e essas pessoas aprenderam a conviver muito bem, de judeus que viveram em campos de concentração, foram salvos por outras pessoas. O último depoimento ali, quando ele diz que eu tive que reaprender a me tornar humano, isso diz tudo. Essa é a importância de um museu trabalhar essas questões dentro de exposições. Então a exposição trabalhava histórias de meninas dentro de um quarto, mas era muito mais do que isso. Viver nas condições que nós vivemos de 1941 até 1945 e realmente só com uma ideia na cabeça, como dá para sobreviver nesse caso. Por que a gente conseguiu, não sei, como a gente conseguiu, não sei, mas a gente não era mais seres humanos normais.